Bem-vindo, se inscreva em nosso canal e deixe seu like. Cresce o mercado de cânhamo no mundo, mas Brasil avança pouco. O Brasil debate sobre a legalização e regulamentação da cannabis. Os diálogos para o uso da subespécie cânhamo de forma industrial ganham mais engajamento. O motivo é o seu potencial de impacto na economia brasileira e a diversidade de aplicações. Estima-se que as vendas globais ultrapassem 5 bilhões de dólares ao ano. O que é cânhamo industrial? O cânhamo é uma subespécie da cannabis sativa L que normalmente tem até 0,3% de THC, tetrahidrocannabidiol, principal componente da cannabis e responsável por possíveis efeitos alucinógenos. Alguns países têm um índice de THC maior ou menor. O cânhamo não tem o efeito psicotrópico que a maconha tem. A maconha vendida comercialmente normalmente tem uma concentração de THC que gira entre 15% e 25%, muito distante dos 0,3% do cânhamo, explica o diretor executivo da ANC, Associação Nacional de Cânhamo Industrial, Rafael Arcuri, ao Poder 360. O cofunda. Há ainda outras formas de uso do cânhamo, como na indústria farmacêutica, alimentícia, automobilística e de construção civil. A indústria têxtil já usa as fibras em produtos. Marcas como Adidas, Nike e Levi's são algumas das que aplicaram o insumo na produção. Estima-se que há 25 mil aplicações do cânhamo industrial. Ainda que esse dado seja superestimado, a simples possibilidade de fazer bioplástico de cânhamo já insere essa matéria-prima em quase todos os espaços da vida, afirmou Arcuri. Mercado mundial: ao menos 50 países regulamentaram o cultivo do cânhamo para fins industriais. Atual, Canadá e alguns países da UE, União Europeia, compõem o grupo de maiores produtores de cânhamo. Segundo o Greco, as vendas anuais globais do insumo ultrapassam 5 bilhões de dólares. Na América do Sul, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai e Uruguai regulamentaram a produção e comercialização de cânhamo industrial. A Argentina e o Peru avançam para permitir o cultivo da cannabis para este fim. Outros países que têm o cultivo regulamentado ou trabalham para legalizar são Austrália, Índia, Japão, Porto Rico e México. O fato é que o Brasil hoje tem papel apenas de coadjuvante na América Latina, quando poderia ser o protagonista. Com o clima, solo e sua expertise em agronegócios, o país deixa de participar desse mercado bilionário que só tende a crescer, afirma Grego. Avanços no Brasil. O projeto de lei número 399 de 2015 tramita na Câmara dos Deputados. O texto altera o artigo 2º da Lei de Drogas, número 11.343/2006, que proíbe o plantio, a cultura, a colheita e a exploração de vegetais e substratos dos quais possam ser extraídas ou produzidas drogas. Caso aprovado, acrescentasse o parágrafo: os medicamentos que contêm um extrato, substrato ou partes da planta denominada cannabis sativa, ou substâncias canabinoides, poderão ser comercializados no território nacional, desde que exista comprovação de sua eficácia terapêutica, devidamente atestada mediante laudo médico para todos os casos de indicação de seu uso. O debate sobre o uso da cannabis para fins medicinais é o que mais avança no país. No Distrito Federal, a Lei nº 6839/2021, que incentiva a pesquisa científica com cannabis para uso medicinal, está em vigor. Os estados e o Distrito Federal não têm competência para legalizar o cultivo, mas podem fomentar pesquisas e o comércio dos usos legalizados como o texto, explica Arcuri. Contudo, a discussão sobre a regulamentação do cânhamo industrial começou a ganhar impulso no Brasil. Nesta semana, a ANC promoveu o primeiro Seminário Brasileiro de Direito do Cânhamo. Foi-se exposto principalmente os entraves legais para a produção do insumo e o potencial econômico de produção no Brasil. Na ALES, Assembleia Legislativa de São Paulo, tem-se em atividade a Frente Parlamentar em Defesa da Cannabis Medicinal e Cânhamo Industrial desde 2021. Nas cidades de São Paulo, SP, e Porto Alegre, RS, há debate de projetos sobre cannabis. Para Arcuri, não há uma fórmula exata para a regulamentação do cânhamo no Brasil, mas aponta duas formas de se começar a liberação: retirada da cannabis da lista e portaria número 344 de 98 do Ministério da Saúde, por meio de uma resolução da Anvisa, legislativa, aprovação de lei que legaliza o insumo. No entanto, entidades como a The Green Ruby buscaram alternativa para abrir o mercado no Brasil. É incentivado a construção de uma infraestrutura de produção e tecnologias, estudos de novas técnicas de plantio, a qualificação de mão de obra. Entendemos que isso é estratégico para que o Brasil assuma o protagonismo do setor quando a liberação realmente acontecer. De nada adianta produzir cânhamo no Brasil se não houver para quem vender, disse Grego. Disse ainda: também não faz sentido lutar para conseguir a aprovação da matéria para o país tornar-se apenas mais um fornecedor de matéria-prima para a indústria do cânhamo de outros países. Segundo Arcuri, a ANC estima que a partir de 2023 processos legislativos para legalizar o uso da cannabis no Brasil podem avançar. A Kaya Mind lançou relatório sobre as projeções econômicas do cultivo de cânhamo no país.